O convênio Dengue de Novo Hamburgo realizou entre os dias 11 e 19 de março o levantamento de índice rápido, o LIRA, que foi realizado em parceria com a Universidade Fevale. Equipes visitaram 3.250 domicílios, foram coletados 314 amostras. Destas, 9 apresentaram larvas do Aedes aegypti na Vila das Flores, 4 no bairro Primavera e uma no bairro Pátria Nova, e outra também no bairro Rio Branco. E é para falar sobre isso que a gente recebe hoje o coordenador do convênio Dengue aqui, Paulo Henrique Schneider. Como vai, Paulo? Bem, boa noite. Tudo tranquilo. Paulo, então explica pra gente quais as características então desses focos, né, do mosquito. Existe semelhança, enfim? Na verdade, a gente tem que entender como nós chegamos neste número, como a gente identificou esses focos. Além desse trabalho de LIRA, que foram vistoriados esses imóveis, quase 3.000, nós já viemos fazendo esse trabalho desde o começo do ano passado. Então, um compilado de todas essas informações que nos remetem a esse mapeamento de onde existe Aedes aegypti hoje em dia em Novo Hamburgo e onde não. As características desses locais, por exemplo, o bairro Canudos, que hoje em dia seria o com o maior número de focos de Aedes aegypti, tem suas peculiaridades porque está em toda a extensão de uma rua bastante movimentada ali, que é a Bartolomeu de Gusmão. E o foco, então, ele vai quase lá de cima da Guia Lopes, por toda a extensão da Bartolomeu de Gusmão até a Vitor Hugo Kunz, que fica mais ao norte. Então, é um foco bastante grande que vai abranger muita gente. A questão do Primavera também é parecido com isso, porque é um foco maior, não é uma questão pontual, não foi feita uma única vistoria e uma única identificação num ponto em específico, e sim abrange uma área maior. Isso preocupa um pouco no sentido de que, se porventura alguém que venha com dengue se instale próximo desses pontos, nós temos um outro fator, que é o vírus da dengue. Por enquanto nós temos somente o mosquito. Agora, a partir do momento que tu coloca o vírus também, essas fêmeas de Aedes aegypti, elas vão disseminar esse vírus sem dúvida nenhuma. E isso é um tanto quanto alarmante. Eu acho que as pessoas têm que começar a se dar conta justamente começar a ter essa preocupação e essa visão de que isso está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, e que é muito, muito possível que ocorra alguma epidemia de dengue. E esse vírus, Paulo, ele não está presente em todos os mosquitos da espécie, né? Como é que o mosquito, então, ele traz esse vírus para a população? De que maneira? Na verdade, o vírus é a parte do mosquito. O mosquito é o vetor desse vírus. Então, para haver a contaminação, uma fêmea de Aedes aegypti contaminar alguém com dengue, ela tem que ter o vírus na saliva. Então, tem todo um processo biológico por trás, mas o mosquito ele tem que estar infectado com esse vírus. O que acontece hoje em dia é que em Porto Alegre nós temos aí 58 casos autóctones, ou seja, pessoas que contraíram a doença dentro de Porto Alegre sem ter saído de Porto Alegre. Isso quer dizer então que nós temos o vetor com o vírus. Isso é muito complicado pelo seguinte: a partir do momento que tu tem em grande escala o vetor, a simples inserção desse vírus ela pode tornar uma epidemia justamente por causa desse contágio, né? Por enquanto, claro que nós não temos esse vírus, mas nós estamos percebendo pela mídia que, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná são estados que estão em estado de emergência justamente pela grande epidemia de dengue. E hoje em dia nós temos uma característica como civilização, que é esse trânsito de pessoas, como de Porto Alegre a Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo ao Rio de Janeiro, e é muito fácil que alguém volte de uma visita ao Rio de Janeiro com dengue e infecte esses focos de Aedes aegypti que não estão até então infectados. Essa é a grande problemática dessa questão dengue, né? Ou seja, nós temos agora, então, confirmados em Porto Alegre 99 casos, né? 58 deles contraídos na própria cidade. Na própria cidade, exatamente. Então, o mosquito em si, sozinho, ele não representa um risco tão grande quanto esse trânsito de pessoas entre as regiões. Então, uma pessoa que traz o vírus de Porto Alegre pode estar infectando toda uma região. Claro, exatamente. Esse é o grande problema, né? E assim, tem vários dados que nós levantamos com todos esses trabalhos que nós viemos fazendo, que chamam bastante atenção. Por exemplo, todos os locais onde até hoje em dia foi coletado Aedes aegypti são em depósitos pequenos, ou pratinhos de flor, ou coisas móveis.
Então, quer dizer o quê? Que ela realmente se reproduz em locais que não precisaria ter água, que são fáceis de inutilizar ou tirar água de dentro. Então, essa é a grande chamada hoje em dia. Nós estamos vendo que como não só em Novo Hamburgo, como em outros locais, o Aedes aegypti ele tá começando a se espalhar e os focos estão começando a ser maiores, não são mais pontuais, ele está tendo sucesso na vida dele, o mosquito. Então, tem que enormemente cuidar justamente esses pontos onde ficam água. Esse é o grande chamado que nós fizemos para a população. Nós começamos a entrar agora numa época complicada, né, Paulo? Claro. Porque a gente está no período de abril, então começa a esfriar, começa o período de chuvas e as pessoas param de ver o mosquito, não tanto quanto no verão. Claro. Então se pensa que o mosquito por si só ele é exterminado, enfim, e na realidade não é assim, né? Os ovos continuam lá. Sim, é claro que nós podemos acreditar uma boa parte desse sucesso reprodutivo do mosquito à própria questão climática que houve no verão. Foi um verão bastante quente e úmido, então chovia num dia, acumulava água e tínhamos uma temperatura bastante propícia para a proliferação do mosquito. E isso, então, é um dos fatores que levou a esse boom, digamos assim, de reprodução do Aedes aegypti, que hoje em dia nós estamos percebendo, né? E esse número constatado aqui no município de 15 focos, até que ponto isso representa um risco à população, comparado, enfim, com outros anos, ou até com o comportamento da própria espécie do mosquito? Na verdade, nos 2 últimos anos nós não tivemos focos de mosquito, então isso tudo é uma novidade hoje em dia. É claro que, como eu estava falando, isso está muito relacionado à questão climática e a esse grande trânsito que nós temos hoje em dia. Mas isso, sem dúvida, representa um perigo enorme quando pensa-se na inserção desse vírus. Nós percebemos que muitas pessoas voltam de viagem. Como tu falaste, em Porto Alegre nós temos 99 casos, mas uma boa parte desses são casos importados. São pessoas que não contraíram a doença no local e sim vieram com o vírus. Assim, na verdade, que inicia uma epidemia. O vírus ele não sai do nada, ele provém de algum local que ele tem em circulação e é inserido numa outra população de mosquitos. Uma pessoa infectada com o vírus, uma vez que o mosquito entra em contato com ela, o mosquito fica infectado com o vírus e assim se torna disseminador do vírus. E Paulo, uma vez então identificado esses focos, você acabou de comentar que nos outros anos não tínhamos então esse número aqui em Novo Hamburgo. A cidade ela está preparada, ela está pronta para combater essa nova espécie aí, essa espécie de mosquito, essa nova doença que pode estar se aproximando do Vale dos Sinos? Justamente como nós já viemos fazendo esse trabalho há 2 anos aqui na FEVALI, em parceria com a Prefeitura, nós já vínhamos nos preparando justamente para, como já tinha essa previsão da questão climatológica, nós já vínhamos nos preparando. Hoje em dia nós intensificamos as nossas atividades justamente nesses pontos, principalmente no bairro Primavera e no bairro Canudos, onde tem onde tem os focos maiores. Mas nós estamos passando praticamente em todas as residências, onde as pessoas, claro, que se encontram em casa. Estamos ampliando as nossas atividades nas escolas, que por sua vez as crianças tornam-se agentes de disseminação dessas informações e da própria prevenção da doença, por muitas vezes. E claro que a única medida, justamente, que nós podemos tomar é alertar a população, ir na casa do cidadão e alertar ele e pedir justamente para não deixar a água parada. É a própria conscientização das pessoas. Nós fizemos uma educação ambiental nesse sentido, de conscientizar as pessoas para não deixar a água parada, justamente para não termos casos de dengue, né? E além de abolir, então, esse acúmulo de água, principalmente agora nos períodos de chuva que se iniciam, quais as outras medidas, então, que a população hamburguense aí pode estar tomando para não trazer esse mosquito para cá? Eu acho que, como eu citei, nós temos 72% de Aedes aegypti, os que nós identificamos, eles foram encontrados justamente em depósitos pequenos móveis na casa. Então, quer dizer, é pratinho de flor, são coisas muito, muito fáceis de eliminação, entende? Se nós eliminarmos onde o mosquito consegue se procriar, nós não teremos o mosquito. É extremamente simples a questão. Tu quebra um dos elos, que seria o vírus, o vetor e então o ser humano.
Se tu tirar um desses elos, tu não terá uma epidemia e, por sua vez, não terá uma doença vinculada a isso aí. Então, a regra, realmente, na atual situação que nós estamos vivendo, é não deixar a água parada. É a pessoa perder 5 minutos de seu dia ali para evitar que vá parar num posto de saúde, numa UBS, no que for, num hospital. É a prevenção, é não deixar a água parada para justamente não se criar um mosquito. Uma coisa bastante simples, eu acho que deveria ser uma regra geral para as pessoas fazerem, né? Nunca é demais lembrar, né? Claro. Paulo, muito obrigado. Agradeço a sua vocês. presença. Parabéns aí pelo trabalho e que Novo Hamburgo consiga aí se livrar de vez, então, Claro. do Aedes aegypti e que essa doença também não venha para cá, para o Vale dos Sinos. Tomara que sim.